A Roseira do Vale. Hoje, aqui no Caminho da Miríades, eu quero apresentar para vocês a história dessa mulher maravilhosa chamada Morgana, uma menina encantadora, moradora de um vale recluso do resto do mundo. Ela nasceu em família de mulheres curandeiras e todos, até o povo da cidade, quando precisava, buscava o auxílio das mulheres para tratar todos os tipos de males, inclusive os das almas. Esse vale, ele ficava escondido entre montanhas, protegendo esse lugar onde se vivia essas mulheres separadas pela vida. A aprender a usar todos os benesses da natureza para ajudar os seres humanos. Luxo ali não havia. Existia sim uma classificação para dar-se à luz, pois mulheres eram preparadas a serem mães, e havia a época certa, a lua, para que daquele coito houvesse um nascimento certo. A anciã do vale passava os seus ensinamentos e aprendizados desde cedo às jovens donzelas. Numa manhã atípica, Morgana despertou e, após uma noite de sono agitada, os astros estavam anunciando uma catástrofe naquele vale, pois havia o prenúncio de uma seca árdua. E após relatar à anciã o seu sonho, ela seguiu para os seus afazeres e estudos. A anciã reuniu todas as mulheres e, segundo o sonho, delegou a cada uma a trabalhar para os dias que seria de turbulência. Alimentos, ervas, tudo que podia ser armazenado foi sendo separado. Já na cidade, algumas foram a tratar com os demais que também ficassem prontos. E a seca foi muito intensa. E todos passaram por dias muito tensos também. Já quase sem água, era bem complicado, mas com mulheres sábias trabalhando, tudo foi sendo superado com a união de todos. As forças e a energia do universo colaboravam com elas também. Morgana estava no meio do vale sentada, observando algumas meninas brincando, quando sentiu-se saindo do corpo e olhando tudo de fora, de cima, numa viagem astral. Ela viu uma linda roseira sendo plantada junto a uma fonte bem no meio do vale, e essa roseira representava a união das mulheres daquele vale com o vilarejo de onde nasceria uma nova ordem, onde não haveria mais separação entre eles. Mas com isso ia haver uma perca irreparável, mas chegaria a luz e o amor entre essas pessoas, e sem julgamentos. A anciã observava de longe e soube que ela estava sendo conduzida por uma força maior. E com certeza, Morgana estava aprendendo a controlar os dons que se sabe existir em cada pessoa. Todos têm um chamado, um dom a ser trabalhado. E meses mais tarde, o que Morgana havia visto começou a dar forma, quando, olhando para o céu, sorriu. Depois de 1 ano e meio sem uma gota de água, ela observou que o tempo estava a mudar. A anciã lhe chamou e perguntou: "Minha filha, que alegria é esta?" E Morgana, sorrindo, respondeu: "Bons tempos, não está sentindo o cheiro das flores?" A anciã sorriu junto com ela e ficaram observando o tempo, a passagem das nuvens. Um barulho quebrou a paz que se sentia. As mulheres vinham correndo, avisando da chegada de pessoas da vila, o que era bem incomum,
E se fosse homem, aí que fervia mesmo os burburinhos. Ai, ai, a anciã e Morgana foram verificar o motivo da visita e a quebra do protocolo do vale. Morgana tomou um susto ao olhar o viajante. Era um homem alto, lindo, de olhos negros, cabelos ondulados. Foi um choque tanto. Seria uma visagem? Mas não, o homem era real de verdade. Mas respirou fundo e viu nos braços daquele estranho uma criança desfalecida. Respirou fundo, pegou a criança em seus braços e levou imediatamente à tenda, junto de uma fonte. O rapaz a acompanhou, mas foi detido à entrada da tenda, pois a anciã jamais permitiria um homem adentrar em um lugar separado para trabalhar a cura. Alguns minutos e Morgana regressou. Por favor, anciã, deixe-o entrar. A criança está delirando, chamando por ele, e preciso dela sem essa agitação. Mesmo contra a vontade, a anciã permitiu a entrada indo junto, e ao ver a situação dela, o rapaz, o que fizeram com ela? Foi a pergunta que Morgana dirigiu. O rapaz disse, eu não sei, apenas encontrei desmaiada. E assim me falaram que vocês poderiam ajudar, e aqui estamos. Ele conseguiu acalmar a criança e Morgana conseguiu fazer o que precisava. E mais alguns dias ali e a criança estaria bem. Após se retirarem, a anciã chamou Morgana junto à fonte e a repreendeu. Não podemos ficar com o estranho aqui. Você sabe que pode estar trazendo mal para esse vale. Se vivemos isolada, existe um propósito. Morgana até estava ouvindo, enquanto macerava as ervas fortes, e a anciã reclamando o tempo todo. Você está me ouvindo, Morgana? Sim, senhora, estou lhe ouvindo. Mas enquanto a senhora está falando, aquele ser, como diz a senhora, está perdendo a vida. Como assim, menina? A senhora vem comigo ou vai ficar presa aí nas regras e deixar ele morrer? A anciã a seguiu torcendo para ela estar errada. E foi o tempo suficiente para achar o rapaz cair. Desmaiado, a anciã olhou dentro dos olhos de Morgana. Como ela sabia que o rapaz não estava bem e ainda ferido daquele jeito? A anciã fez todo o trabalho, pois deixar sua pupila com um ser homem? Ah, não mesmo. Principalmente com tudo aflorando na vida de Morgana. Um homem só iria atrapalhar. Como se ouvisse os pensamentos, Morgana responde: nós é que permitimos o outro nos magoar. Não podemos levar a mágoa, a dor para a eternidade, anciã. E a anciã entendeu. A criança despertou e Morgana foi logo alimentar, dar água, pegou a pequena em seu colo e a menina se aconchegou com o calor dessa jovem como no colo de uma mãe. Já uma semana passada, o jovem estava com aparência melhor. A menina entrou correndo no quarto de Morgana com um olhar assustado, grudando nela com verdadeiro pavor na alma. A jovem saiu. Havia 4 homens procurando pelo rapaz e a criança, todas em desespero, pois foram ameaçadas. Morgana bateu de frente com todos. E o que desejam aqui? Cale a boca, bruxa petulante. Morgana devolveu um olhar e quando ia responder, a anciã entrou em sua frente, ao qual foi empurrada ao chão, despertando uma fúria que nem Morgana sabia morar dentro dela. Puxou
o Brutamontes de cima do cavalo ao chão e caiu de joelhos em uma pedra e ia ser fatal. Mas a voz da anciã a parou. Não manche suas mãos, minha filha. Ela parou, olhou em volta e disse a todas reunidas: vai ficar por isso? Vocês não vão reagir? São bravas entre si. Agora eles podem invadir, machucar e vocês não fazem nada. Se houvesse aqui um homem e uma criança, então vocês entregariam a esses abutres? Todas se uniram numa só voz e força e colocou para correr os abutres mandados. Morgana foi cuidar e olhar como estava sua anciã. Afinal, graças a Deus, estava tudo bem, não havia se machucado, apenas o susto. Minha filha, vem aqui. Eu não posso ficar sem lhe contar algo que eu jurei nunca revelar. Mas visto que filho de cobra não nasce peixe, você precisa saber. Morgana sentou-se e a anciã contou-lhe: minha filha, você nasceu fora do vale. Um dia, o seu pai chegou aqui com você nos braços, já quase sem vida. Ele era forte, destemido. O que precisava ser feito aqui, ele fez, ajudando a cada uma de nós. E você foi crescendo. E um belo dia, vieram atrás dele aqui e queriam te levar. O seu avô materno, que a desprezou, e também a sua mãe, que morrera ao trazer você ao mundo, soube que nascera uma menina, que ele desprezou. E o pai sumiu com você, nos trazendo essa flor para nós. Seu avô não lhe conhecia. Por esse motivo, houve uma briga feia. E para defender você e as outras crianças, naquele dia seu pai matou, mas também perdeu a vida. Seu avô não reconheceu você junto às outras crianças. E as últimas palavras do seu pai foi: não deixe levar minha pequena. Ela não precisa jamais saber a origem. Guarda, minha filha, e guarde o segredo. As lágrimas de Morgana foi inevitável. Se aconchegou no colo da anciã e adormeceu chorando, feito uma criança. O forasteiro, que vamos chamar de Pablo, pediu para falar com a anciã e Morgana junto à fonte. Elas atendeu. E chegando, teve uma surpresa, pois ele, em gratidão, havia plantado um pé de rosas e disse que era em gratidão, pois a valentia de Morgana e todo o acolhimento que ele recebeu, que já estava bem, e que a criança também, que se fosse a vontade delas, eles já poderiam ir embora. A anciã os deixou enquanto os dois conversavam. Morgana disse: me conte a sua história, a verdadeira. A menina é sua filha. Eu sei que é. O que houve de verdade? Pablo até quis relutar, mas aproveitou a chance e abriu o coração. Há alguns anos, me enamorei de uma jovem, e quando a pedi em casamento, me foi negado por eu ser pobre. Fui embora, trabalhei, estudei, fiz um bom dinheiro e ao retornar, soube que ela teve a nossa filha de uma única noite de amor. E minha filha estava sendo judiada, pois a mãe foi obrigada a se casar e esquecer que tinha tido uma filha. Eu recebi uma carta relatando tudo isso e fui buscá-la, mas fui descoberto após pegar a minha filha. Fui ferido e perseguido, e ela já fraca ficou doente, pois onde
foi onde falaram desse vale e eu vim buscar socorro para minha filha. E você, tão valente, nos recebeu e acolheu. Te sou muito grato, senhorita Morgana. Lhe devo a minha vida e a da minha filha. Quando ele deu um passo em sua direção, ela de imediato recuou e disse: vocês podem ficar. Só lhe peço uma coisa. Limpe seu coração desse rancor, desse ódio, e eu lhe ajudarei com a sua filha. Ele consentiu com a cabeça e Morgana perguntou: Roseira, como plantou isso aqui? Ele disse: amo flores. E havia colhido sementes especiais e uns galhos dessas mudas, com poucas que me sobraram. E se der certo, logo teremos uma roseira. Morgana sorriu, pois sentiu o perfume da roseira. Realmente, e em 6 meses você saberá o resultado, Pablo. Pois é. Que história interessante essa de Morgana e Pablo. Essa roseira do vale. Que é uma história que me foi contada em uma regressão após assistir um documentário num desses vales aí do México, Machu Picchu, por esses lugares no vasto mundo. É como se eu tivesse a recordação de ter vivido nesse lugar e eu estou trazendo para vocês aqui o que para mim é real, o que para mim é fato acontecido. Agora eu não sei o que vocês vão achar dessa história. Sinceramente, deixe nos comentários o que vocês estão achando. Ai. No vale choveu e toda a região se encheu de alegria e vida. A roseira floriu, soltando 3 lindas flores. E naquela manhã, a filha de Pablo chamou por Morgana, que olhava e respirava o perfume das rosas. Você viu papai? Perguntou a doce criança. Morgana sentiu uma dor em seu peito. As pernas lhe faltou forças. Ele foi buscar vingança. Ele não poderá mais entrar no vale. Se foi atrás de vingança... Ai. O céu turvou, como também estava o coração de Morgana. Ela abraçou a pequena e triste começou a cantar, como se com a música ela orasse pedindo socorro. Ele retornou. Ele tinha ido ao vilarejo com a anciã para fazer compras, o que ajudaria bastante. Ao ver ele, Morgana soltou a criança que correu atrás e abraçou o papai. Morgana olhou e saiu, pois primeiro não soube o porquê da angústia e porque sentiu tanto medo de perder esse homem. Como se sei lá, pensou, e saiu para o pomar. Ele havia comprado para Morgana lindos vestidos, que ela jamais tivera nem visto, e foi ao pomar atrás dela. Ei, moça bonita, só você não foi receber os presentes, você está bem? Perguntou Pablo. Ela olhou. Você saiu sem avisar, por quê? Eu fui com a anciã e as outras mulheres. Você foi atrás de vingança? Você, Morgana, não me conhece. Eu dei minha palavra, jamais iria fazer nada. Eu lhe prometi. E olha para mim, Morgana. Ela não conseguia olhar dentro dos olhos dele, que foi tocar-lhe o rosto num gesto de carinho, e ela foi grosseira, se desvencilhando dele.
que a puxou pelo braço e quando seu coração tocou o dela, quando seu corpo tocou o dela, olho no olho, ele a beijou suavemente e retribuindo com doçura e desejo. Conversaram por alguns momentos e brincaram. E estavam brincando quando viram já que havia passado algumas horas. Pablo estava leve e feliz. Olhando para Morgana, ele disse: quer ser minha namorada, minha esposa, a minha vida? Morgana, literalmente, ficou sem resposta, pois existiam regras no vale e ela já havia quebrado muitas dessas regras. Preciso pensar, Pablo. Você já conhece o andamento e regras daqui. Não podemos nos relacionar com ninguém. O nosso chamado é algo muito sério. Ao chegar nos aposentos, Morgana se encantou com tantas roupas e mimos. A anciã temperou a garganta como quem diz: fala, minha filha. Eu percebi o carinho de Pablo por você. O que você sente por ele? Morgana soltou logo: nada, anciã. Eu tenho muito a estudar e crescer. E as regras? Ah, minha filha, tenho sido orientada a observar os sinais. Precisamos de pessoas felizes para fazer a vida ter sentido. E quando chegar a minha hora de voltar para casa, não quero sofrer por manter pessoas presas e infelizes. E o Pablo falou muito sobre o vale. Ele me falou que se não fosse pelo apoio incondicional, ele jamais teria superado o rancor que ele trazia na alma. Você tem a minha bênção, Morgana. Morgana saiu como quem diz: oi, vence esta. E foi estudar. Já no início da noite, todas reunidas, Pablo se aproximou do círculo onde se encontravam todas, sentando junto a Morgana, e todos olhavam de forma como os dois se completavam na linha de pensamentos, projetos. Ele olhava admirado para ela. Após o encerramento, a lua já estava alta, a pequena adormecera nos braços de Morgana, que cuidava com muito carinho desse ser tão pequeno e cheio de amor. Colocaram ela na cama e Morgana foi saindo. Pablo a pegou junto da porta, impedindo a sua saída. Quero saber a resposta, Morgana, disse Pablo. Ela baixou os olhos, ele levantou-lhe o queixo, ficando olho no olho. Você não gosta de mim, é isso? Ai, ai. Pablo, eu sou muito nova ainda. Como posso? Ele a interrompeu. Ok, você não gosta de mim, eu entendo. Não peço e não falo mais nada. Ela queria falar, mas palavras não iria traduzir o que ela sentia, e saiu e foi para casa. Amo essas histórias. Um mês se passou e naquele dia, ao entardecer, Morgana estava distraída junto à roseira quando viu em uma visão que Pablo iria embora, pois não queria mais estar próximo a ela. E lhe doeu perceber que de repente poderia perder, mas perder o quê? E começou a falar com a roseira. Como dizer sim? Eu não sou comum, sou bicho estranho, eu não sei o que é amor. Como dizer que meu coração transborda quando o vejo e que sinto falta deles, não apenas dele, mas deles. Quando estou fora, quando eu estou sozinha,
Será que isso é amor? Ah, Roseira, por favor, me responde. Morgana, voltando-se para a voz, era Pablo. Ele estava com os olhos em lágrimas e a pegou pela mão, colocando-a em pé, abraçou ela junto ao seu peito e ela, ouvindo o coração dele, também ouviu a voz que dizia: "Você me ama?" Ela disse: "Sim, eu quero você, Pablo. Eu sinto algo muito especial, mas não sei como será." E Pablo só diz: "Morgana, meu amor, eu estava pronto para ir embora, mas queria te ver antes e sei que você também gosta de mim. Não precisa pressa, minha Morgana. Eu saberei estar ao seu lado, se você permitir. Ser seu amigo, se você deixar." E foi lindo, pois outras mulheres já se aproximavam, olhando eles abraçados. E Morgana, a anciã perguntou: "Minha filha, e agora, o que vem por aí?" "Vem dias de abundância e felicidade a todas vocês." As vistas dela escureceu e ela quase desmaiou, sendo amparada por Pablo. Ela viu algo que machucou seu coração, mas se calou e deixou a culpa somente nas emoções. Se você chegou até aqui o momento desse vídeo, quero te pedir que, por favor, seja patrocinador desse canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Comente comigo se você tem e sabe dos seus dons e se você conhece alguém que, ao tocar, cura as feridas. Os meses se passaram e Pablo começou a construir uma casa no vale. E como amava plantas, fez um lindo jardim nesta casa e reuniu a todas as mulheres para abençoar as alianças que ele daria à sua namorada, noiva e futura esposa. E junto à fonte, naquele dia lindo, a roseira, ele pediu, oficializando assim o seu noivado. Morgana estava linda, em um vestido azul, e a pequena feliz e radiante. Foi tudo muito simples, mas lindo de se ver e celebrar. O casamento já se aproximava e Morgana, muito nervosa ao receber as camisolas que ele pediu para ser feita, ela caiu em prantos, pois nessa hora sentiu a falta de uma mãe para lhe acalmar, pois era muita coisa, muitos detalhes que ela não sentia-se à vontade a perguntar. Pablo chegou para lhe desejar boa noite e pegar a filha que já dormia, e ao ver Morgana em prantos, a puxou até a sala, sentou-se com ela e, como se soubesse todo o seu pesar, abraçou e a disse: "Não precisa medo. Eu sei que você não tem a sua mãe presente. A única coisa que lhe peço é: confia em mim. Eu jamais vou tratar você com os horrores que lhe falaram sobre casamento. E eu te garanto que tenho todo o amor e tempo que você precisar. Só não sinta medo de mim. Morgana, você é minha vida e jamais lhe abandonarei." Uma paz, um conforto lhe preencheu o coração. Ela o beijou
de certa forma sensual, como nunca beijara antes. Ele até se segurou, mas um desejo, uma paixão, um fogo se acendeu. E ele, para não pecar contra suas palavras, se levantou, pediu desculpas e saiu o mais rápido que conseguiu. Afinal, ela seria sua esposa. E mesmo ardendo em desejo, ia valer a pena esperar. No dia do casamento, o vale estava lindo, florido. Era já comecinho da primavera. Estava tudo propício para uma celebração. E foi linda a cerimônia, a festa. Ali nascia uma esperança, uma libertação para cada mulher do Vale da Roseira no Vale. Agora poderia começar a sonhar com um amor, com uma vida a dois, pois não poderia ser diferente. Temos que viver isolados e é só. Mas com a chegada de Morgana, tudo foi se transformando, como uma linda rosa a se desabrochar. A noite de núpcias foi como toda mulher merece. Pablo soube tratar sua esposa como mulher e como toda mulher deveria ser tratada. Valentina, a nossa criança linda, dormiu e ao despertar, Morgana estava a preparar o café da manhã. Ela entrou correndo para o colo de Morgana e disse: "Mamãe, dá suco." O coração de Morgana se encheu e quase chorando pegou a pequena nos braços e a aconchegou, servindo a ela o suco. E terminando já de preparar o café para levar a Pablo, que ainda dormia, a anciã chegou e chamou a pequena para ficar com ela aquele dia. Valentina logo amou a ideia. A anciã a pegou e elas foram para o vilarejo. Era dia de visitar outras crianças que esperava sempre, pois era levado frutas para as crianças, muitas brincadeiras. Ao entrar no quarto para acordar Pablo e tomar o café, ele despertou com um sorriso. Morgana estava abrindo a janela para o sol entrar no quarto, abrindo a janela para que o sol adentrasse ao quarto. Pablo a puxou pela cintura, abraçando-a e o corpo com tanta ternura, acompanhado de um beijo que arrepiou até a alma, o toque dos lábios de Pablo. "Minha mulher, como te amo." Morgana respondeu: "Eu sei. Eu esperava por você. Eu sabia que você chegaria para transformar a vida de todos. Só não sabia que te amaria tanto assim." Ele a envolveu mais uma vez e o café ficou para mais tarde. Depois de se refazer daquele amor gostoso, a troca entre eles era perfeita, um feito para o outro. Meses mais tarde, na cidade estava Morgana, Pablo, a anciã. Estavam todos no vilarejo, pois o vilarejo estava em festa com a colheita que tinha sido farta. Deus havia sido generoso, a terra deu abundante fartura. Morgana, abraçada a Pablo, sentiu uma vertigem, um aperto na alma. A anciã segurou em seu pulso e, pelos conhecimentos, sentiu pulsar atrás do pulso de Morgana. "Minha filha, você..." Morgana interrompeu com um gesto para ficar em silêncio. "Por favor, não, anciã." A anciã pergunta: "O que há, minha filha?" "A Valentina está correndo perigo."
Pablo, vamos, a nossa filha, ela está correndo perigo. Como assim, Morgana? Corre, que ela está correndo perigo. Soltou a anciã e disse: fique aqui, por favor. Não venha atrás. Ela olhou firme outra vez e disse: mãe, por favor, fique aqui. Eu preciso ir, a minha filha corre perigo. Morgana corria o máximo que conseguia e o seu estado também permitia. Chegando, o vale estava tomado por capangas sanguinários e, seguindo seu coração, olhou em volta e foi indo devagar até chegar próximo de onde estava Valentina. E ao voltar o olho, viu a anciã, que por não ouvir Morgana, foi capturada e agora estava em perigo. Pablo disse: o que vai fazer? Morgana, simplesmente olhando em seus olhos, disse: nossa filha está escondida na fonte. Tem uma entrada secreta junto às trepadeiras. É só entrar. Não deixem pegarem a menina, por favor. E de repente um grito, um berro se ouve no vale. Cadê a bruxa Morgana? A mesma se apressou e foi, já também aos berros. Solte a senhora, por favor. Quem é a líder dessa cambada? Morgana disse: sou eu. O olhar do abutre atravessou com o de Morgana e ela ouviu do próprio ser dizer: começa por essa daí. Ela olhou outra vez e disse: não faça nada com essas pessoas, por favor. Se compadeça. Temos crianças aqui. Ai. Calha a boca, bruxa. Só quero uma criança daqui. O resto, acabe com todas. Não queremos bruxas que se acham superiores. Morgana fechou os olhos e começou a cantar. Um canto que era um pedido de socorro, e todos se encheram da força dessa mulher. E em uma só voz começaram a cantar juntas. As nuvens dos céus se turvou e o vale se tornou pequeno, porque todos os homens e jovens do vilarejo chegaram armados para lutar e defender aquelas mulheres que a todos só fizeram o bem e jamais, em nenhum momento, usaram de má fé, somente o bem. Os abutres, assustados, em luta por ver a união deles para defender aquele vale, muitos corriam, mas anciã, Morgana e Pablo ficaram na linha de fogo daquele que queria tirar a vida de Morgana. A anciã soltou e correu para Pablo, que esperava um estampido. E o vale ficou em silêncio. Morgana, anciã no chão, Pablo em desespero, não sabia qual havia sido atingida. Valentina saiu correndo, gritando: mamãe, Morgana, minha mãe, a avó de Valentina, foi atingido, perdendo a vida. Era o fim de uma perseguição, pois o mal andava com ele, fora exterminado naquele momento. A anciã, voltando do desmaio, pois Morgana a empurrou,
recebendo o tiro que seria para matar a Pablo e também a anciã. O desespero, as lágrimas eram sem consolo. Minha filha, não, em um grito ensurdecedor. Pablo, abraçado, a anciã que disse: meu filho, ela estava grávida. Você ia ser pai e eu avó. Muitas lágrimas mesmo. Mas, passado alguns dias, o vale começava a tentar voltar ao ritmo normal. Quando, ao se despertar, Morgana olhou assustada, chamando por sua anciã e por Pablo: cadê Valentina? E todos estavam ao redor dela. As lágrimas naquele momento foram de alívio ao ver todos bem e reunidos. Mamãe, disse Morgana, abraçando a anciã, que chorou, agradecendo a Deus o despertar de Morgana, que pediu logo foi água, e disse: o que houve? E por favor, desta vez fale a verdade. A anciã sentou relatando toda a história, que agora estavam livres, pois o avô de Valentina desejava o fim do vale, porque ela um dia o rejeitou, mas que havia gerado um filho, o pai de Morgana, que morreu defendendo aquele lugar. Ela soube nesse dia que perdera o filho e ganhara uma neta, Morgana, o seu maior presente na vida. Por isso ela fazia questão de zelar e guardar por Morgana dentro daquele vale. E naquele momento estava feliz por estar com ela nos braços outra vez. Morgana olhou e tocou o ventre. Pablo a abraçou, sua esposa, e disse: moça bonita, está tudo bem. Mesmo com o tiro, o susto e todo o ocorrido, nossa semente está bem. A sua avó, nossa anciã, conseguiu salvar vocês para mim. Morgana, minha vida, eu lhe daria, pois sem você eu não posso existir. Conheci o amor verdadeiro e sem preconceito ao seu lado, e quero estar com você até o fim. Alguns meses mais tarde, Morgana, sentada junto à fonte, contando uma história para Valentina, sentiu uma pontada em seu ventre e sorriu. Minha filha, vai chamar o seu pai e a vovó para mim? Está na hora, o bebê vai chegar. Ela foi para casa, onde foi realizado o parto, e quando Pablo chegou, ouviu o choro, mas em seguida ouviu outro choro. A anciã saiu do quarto com um sorriso e chamou: venha, meu filho, a sua mulher está bem e os seus filhos também. Entrando no quarto, abraçou sua esposa, que sorriu, com um menino e uma menina. Morgana chamou a Valentina: vem com a mãe. Esses aqui são seus irmãos. E juntos todos celebraram a vida, o recomeço, a união de povos, pois Morgana, sempre atenta ao vale, a todos, agora aos 3 filhos e ao marido, via o crescimento de todos naquele vale. Em noite de lua cheia, após todos dormirem, ela foi à fonte, junto à roseira, que naquela noite soltou um lindo botão de rosas. Pablo chegou devagar,
Sentou ao lado dela, apenas contemplando a sua esposa querida. Morgana, aqui te sinto tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Aonde está seu pensamento? Em você, minha vida, nas crianças. Eu sei, eu tenho visto a sua dedicação a nós, aos estudos, mas agora por esse momento você poderia ser somente minha esposa e amante. Eu sinto sua falta. Você é tudo para mim. Sei que parece egoísmo, mas desde tudo que passamos aqui, nunca mais fomos nós. A união de você e eu, uma brisa, soprou de leve no rosto de Morgana. Ela se aconchegou nos braços de Pablo. Vamos para casa, minha vida. E foram juntos, em paz. Olharam os filhos que já dormiam, cobriu, dando um beijinho em cada um. Enfim, nós dois, disse Pablo. Ele a beijou, tocando seu corpo, e houve a soma de dois, se tornando apenas um. A Roseira do Vale.